O Clube dos Imbecis, Sócios Destacados. Número 1, Sr. Atlas. É proverbial que os problemas que mais nos preocupam são aqueles com que jamais nos defrontaremos. Inúmeras pessoas já foram mortas por desgraças que nunca lhes aconteceram. Isso parece absurdo no papel, mas é tragicamente verdadeiro na vida real. De todos os tipos de gente idiota, o Sr. Atlas é provavelmente o que leva a palma. Sem se satisfazer com os próprios problemas, o Sr. Atlas, sem dúvida, terá muitos. Ele tem que viver se preocupando com os das outras pessoas também. Os gregos o representavam carregando o mundo nos ombros, curvado sob um peso intolerável. E este é um símbolo esplêndido do que muita gente está fazendo hoje em dia. Cuide da sua vida, Sr. Atlas. Capine a sua própria horta, esfregue a sua própria soleira. E isso lhe dará de sobra o que fazer, se o fizer direito. Não tente carregar os fardos do mundo inteiro. Tal atitude o destruirá e não ajudará o mundo. Deixe algo para Deus. Afinal de contas, é Ele o responsável pelo mundo, não o Senhor. Já lhe ocorreu que se o Senhor não tivesse nascido, o mundo teria tido que se arranjar, fosse como fosse, e que Deus, provavelmente, cuidaria de tudo, bem direitinho? Preocupar-se com condições que não pode modificar é insensatez gratuita. Obter e conservar a sua paz de espírito, cumprir direito as suas tarefas e enxergar a presença de Deus em todos os homens e coisas é a maneira mais certa, tanto de ajudar o mundo quanto de tornar a sua vida divinamente bem-sucedida também. Largue esse globo, Sr. Atlas. Endireite-se e erga os olhos para o céu. O Sr. Atlas não lhe faz lembrar alguém cujo nome você assina frequentemente? O Clube dos Imbecis, Sócios Destacados. Número 2, Senhora dá um jeito. Ela é provavelmente a sócia mais ativa do clube e é forte candidata à presidência. Todos a conhecem e, na verdade, poucos conseguiram escapar à sua atenção. É infatigável, não se consegue fugir dela nem esnobá-la. Nada a desencoraja. É imune a meras insinuações. É tão cheia de boas intenções. Não interfere a sangue frio. É simplesmente um instinto que possui. Tem que tentar dar um jeito. Vem interferindo desde o momento em que nasceu, tentando endireitar tudo. E nem é preciso que se diga, geralmente piorando as coisas. Fazendo mais mal do que bem a longo prazo. Tem paixão por colocar em ordem a casa do seu semelhante. Num sentido bastante literal, já a vi, como convidada numa casa, meter-se a mexer na arrumação de móveis e quadros, dizendo à anfitriã onde cometera erros. É claro que dirige a vida de toda a família. Os irmãos e irmãs e primos e tias têm que andar na linha dela. Dá palpites sobre a alimentação deles, diz-lhes quando podem comprar um carro e que marca comprar, ou então banca a durona e diz que no momento tem mesmo é que ficar a pé. A educação dos filhos é constante preocupação sua, e muitas vezes tenta também controlar-lhes as amizades. Deus tenha piedade de seus pais, pois em geral não há poder humano que os possa salvar. E seus colegas de trabalho ou outras pessoas com quem tem contato fogem dela como o diabo da cruz. É claro que a senhora dá um jeito, também tem o seu lado bom. É tão generosa com seu dinheiro quanto com os seus conselhos. Geralmente é desinteressada, não quer nada para si mesma. Deseja sinceramente apenas ajudar os outros. O seu erro básico é amar errado. O que costuma acontecer quando o amor não é equilibrado pela inteligência.
Dedique um pensamento certo, a senhora dá um jeito. Mas pelo amor de Deus, mantenha distância dela. A senhora dá um jeito não lhe faz lembrar alguém cujo nome você assina frequentemente? O Clube dos Imbecis, Sócios Destacados. Número 3. A Doce Alice, Ben Bolt. Esta, é claro, não é mais sócia, mas há uma linda placa em sua memória no saguão do clube. Todos acham que seu falecimento prematuro roubou ao clube uma de suas recrutas mais promissoras. Vocês se lembram da sua característica peculiar, não é mesmo? Tinha medo de todo mundo. Chorava de prazer quando você lhe sorria e tremia de medo ao seu senho franzido. Nada lhe importava, exceto a opinião dos outros. O importante não era o que ela era, mas o que os outros pensavam a seu respeito. A ciência médica moderna teria chamado a esse um caso de neurastenia aguda e receitado uma dieta especial, exercícios ao ar livre, etc. Mas nossos avós achavam o poema tão bonito. Depois disso, não nos surpreende saber que ela jaz debaixo de uma pedra. Nada mais se poderia esperar, e em nada ajuda o fato de que a pedra está num velho cemitério do vale. Embora é evidente que isso era considerado importante. O fato de que se dá um ar de beleza a esses versos tão tolos apenas vem demonstrar como um falso sentimentalismo tenta se ocultar por trás de algo bom. Não seja escravo das opiniões alheias. Faça o que sabe ser direito e não se importe com a censura de ninguém. Sirva a Deus e não tema a ninguém. Não tem a menor importância que esteja ou não agradando aos outros. Só importa que seja leal a Deus e à sua própria alma. Para falar a verdade, aqueles que estão sempre tentando agradar a todos raramente conseguem agradar a quem quer que seja. Eles fazem em pedaços a sua natureza emocional, em vez de construir serenidade e tranquilidade. Com Deus do seu lado, você pode olhar o mundo de frente sem ter medo. A Alice não lhe faz lembrar alguém cujo nome você assina frequentemente? O Clube dos Imbecis, Sócios Destacados. Número 4. Simpson Gangorra. Num romance popular da geração passada, havia um rapaz cujos colegas o apelidaram de Simpson Gangorra, porque estava mudando de ideia a toda hora. Ele agora é um homem de meia idade e há anos tornou-se sócio destacado do clube. Na realidade, é o segundo vice-presidente. O irmão Simpson nunca é coerente consigo mesmo por 24 horas corridas. Em geral, a sua opinião coincide com a da última pessoa com quem conversou, mas não é incomum voltar a mudá-la tão logo fique sozinho de novo. A sua mentalidade errante simplesmente não se pode cristalizar numa direção qualquer. Nas palavras da Bíblia, sofre a maldição de Rubem. Instável como a água, não vos destacareis. Ele é sincero, simpático e bem-intencionado, mas seu caráter é tão fraco que não consegue assumir uma atitude definida sobre qualquer tópico e ater-se a ela. Não tem princípios definidos. Não sabe em que pé está no tocante a qualquer assunto. E as outras pessoas também não sabem. A consequência natural disso tudo, naturalmente, é que profissionalmente sempre foi um fracasso, sem eira nem beira, e que nos relacionamentos sociais é sempre aquele que fica para trás. E ninguém confia no irmão Simpson, porque ninguém sabe o que fará a seguir. É impossível traçar qualquer tipo de plano satisfatório com ele, porque da próxima vez que o vir, terá mudado de ideia e posto tudo a perder. E o mais provável é que dali a pouco volte a pensar como inicialmente. Decida-se, faça uma coisa ou outra.
Porém, pelo amor de Deus, não fique o tempo todo na gangorra. Se você der um passo decisivo, poderá estar certo ou errado. Mas se ficar na gangorra, sem dúvida estará errado. Se a sua fraqueza é a indecisão, treine tomar decisões rápidas da seguinte maneira: quando a ocasião se apresentar, diga: o Cristo me está orientando. E depois faça uma coisa ou outra rapidamente. Depois atenha-se à sua escolha, a despeito de qualquer dúvidas que possa ter sobre o que fez. Se realmente acredita no que disse que o Cristo o está orientando, a sua decisão terá que ser a certa. Continue agindo assim durante algumas semanas. E, embora vá cometer erros no começo, não demorará a se pegar tomando decisões rápidas e quase fáceis, que serão as corretas. Logo isso se tornará um hábito. O Sr. Simpson Gangorra não lhe faz lembrar alguém cujo nome você assina frequentemente? O Clube dos Imbecis, Sócios Destacados. Número 5. Wilbur Bonzinho. É disparado o sócio mais popular do clube. Todo mundo gosta dele. É tão bondoso. Na verdade, a sua bondade é voz corrente entre os amigos e a maioria diz que ele é a melhor pessoa que eles já conheceram. Um sujeito com o coração do tamanho de um bonde. Ele é realmente muito bom para quase todos. E neste quase está a tragédia, pois mostra o reverso da medalha. O Wilbur Bonzinho é sempre popular com os estranhos porque não sabe dizer não para eles. Somente aqueles que lhe estão mais próximos é que escutam essa palavra. É tão cheio de filantropia que não lhe sobra lugar para a palavra dever. Dá dinheiro a estranhos porque não sabe dizer não, embora sua mulher esteja precisando de um casaco de frio. Dá de presente ao clube um jogo novo de prateleiras para a biblioteca e por isso recebe um voto de agradecimento do presidente, transcrito em ata. Mas o seu senhorio não recebe o aluguel há 2 meses e a sua família se vê humilhada e ameaçada de despejo. Gosta de ver o seu nome no alto de toda a lista de contribuições em dinheiro. Mas uma grande quantia que pediu, emprestado ao irmão há quase 10 anos, nunca foi paga. E quando estava na hora do filho mais velho ir para a universidade, não havia dinheiro e o rapaz teve que arranjar um emprego. Por que age assim? As pessoas dizem que é por bondade. Mas não é nada disso. É porque o egoísta é fraco. Adora que lhe agradeçam efusivamente. Adora bancar o Papai Noel. E ninguém consegue isso cumprindo com o seu dever. Ele não consegue dizer não apenas porque não o quer. Prefere se divertir às custas dos outros. O Wilbur Bonzinho não lhe faz lembrar alguém cujo nome você assina frequentemente? O Clube dos Imbecis, Sócios Destacados. Número 6. Jane Calamidade. Ela comparece com a máxima assiduidade às reuniões do clube. Porém, mesmo ali, não pode ser considerada popular. E é antipatizada nos demais lugares. É quase sócia hereditária, pois o seu tio, Daniel Sombrio, foi um dos fundadores do clube, embora ele próprio tivesse dito na época que achava que o clube não iria para a frente. Subestimou o número de sócios em potencial. Jane Calamidade é uma pessimista crônica. Enxerga o lado negro de tudo imediatamente e nada mais. Sempre espera pelo pior. Quando se vai começar qualquer coisa nova, ela diz que não vai dar certo, ou que agora é tarde demais. E quando as coisas estão obviamente indo bem, sacode a cabeça pesarosa e comenta que está bom demais para durar. O seu papel na vida parece ser o de desencorajar, o quanto puder, todas as pessoas com quem cruza. E de um modo geral, consegue fazê-lo muito bem.
É uma desmancha-prazeres nata. A alegria não pode viver na sua presença. Não importa o quanto as pessoas possam estar entusiasmadas, a chegada de Jane sempre faz a temperatura baixar na direção do zero. Na opinião de Jane, o país está à beira do abismo e não vai poder se recuperar. O estado em que mora não tem futuro, porque o clima é ruim e o solo está empodrecido. E a sua cidade está fadada ao fracasso, porque é mal situada e governada por um bando de ladrões. É claro que a sua própria vida está cheia de dificuldades. A sua saúde é ruim. Ela se queixa incessantemente de todo o seu aparelho digestivo, que naturalmente está bastante afetado, e lhe causa tormentos diários. Diz que não há esperanças para ela, porque é mal de família, e que o seu tio Daniel tinha o mesmo problema. A sua situação financeira e profissional é tão complicada que torna sua vida constantemente infeliz. Nunca sabe de onde virá o dinheiro do aluguel do mês que vem e, às vezes, até mesmo do aluguel do mês passado. É evidente que não pode ter nem prosperidade, nem saúde, com o modelo mental que construiu para si mesma. Porém, parece incapaz de perceber tal coisa e continua destruindo a própria saúde. Felicidade e prosperidade, dia após dia. Ela é a única inimiga que tem no mundo. A Jane Calamidade não lhe faz lembrar alguém cujo nome você assina frequentemente?